que a gente não tá no controle de quase nada nessa vida. E isso inclui essas questões, né? Hora certa pra tudo. Não, gente. Não dá pra ter hora certa pra tudo. E aí que bate a ansiedade. Porque tu quer que as coisas aconteçam naquele ano, ou naquele mês, naquele dia, e nem sempre vai dar boa, vamos ser sinceros, né? Então. E aí, pessoas? Voltei depois de um mês. Que vergonha. Eu falei no outro vídeo que eu tô passando por alguns processos. Pois é, tem a ver com o meu sumiço aqui também. Às vezes a gente começa um projeto, né? E aí a gente fica, meu Deus, uhul! E daqui a pouco essa energia dá uma baixada, ela sobe de novo. E aqui estamos pra falar sobre o quê? Como o próprio título já diz, ansiedade. Será que a ansiedade ainda é um mal desse século? Opinião pessoal? Eu acho que sim. Tu vai falar com as pessoas, tá todo mundo meio cansado, tá todo mundo às vezes sempre meio ansioso. Então sim, eu acredito que a ansiedade ainda é um mal desse século. Acredito que a maioria das pessoas tem aquele pensamento, né, ligado 24 horas por dia. E aí, eu quero falar um pouquinho sobre isso com vocês hoje. Porque assim, pra começar, eu acho que isso é uma das coisas que a gente tem que meio que se desconectar dessa ideia que tem idade pras coisas, né? Sei lá, as pessoas da minha geração ainda, eu acho, foram criadas com aquele cronograma de vida, né? Nasce, aí tem ali a tua infância, tua juventude, nessa época tu tá só estudando, aí daqui a pouco, né, já estão falando da faculdade, por muitas das vezes tu é pressionado a fazer coisas que daqui a pouco tu nem quer, mas só pelo fato de, não, tem que entrar pra faculdade, sem diploma tu não é ninguém na vida. E aí tu vai lá, faz a faculdade, aí daqui a pouco já estão te cobrando, se tu estiver namorando, né, estão te cobrando um noivado, do noivado um casamento, do casamento os filhos, aí a casa própria, aí o carro, sabe? Então, eu acho que as pessoas da minha geração ainda têm esses questionamentos, né? Algumas ainda vivem nessa cronologia, né? E eu já estou achando que não deve ser assim. Então, por isso que eu falo, né? Essas questões, elas te afetam em algum lugar? Porque já me afetaram bastante. E quando eu vi que por mais que tu queira ter controle da tua vida, tu não consegue ter esse controle, muitas coisas saem como tu planejou e outras saem totalmente diferente do que tu planejou, é que eu comecei a pensar assim, nossa, tia, tu tem que começar a dar uma soltada em certas coisas, né? E na terapia também eu vejo muito sobre isso, né? A gente fala muito sobre isso, que a gente não tá no controle de quase nada nessa vida. E isso inclui essas questões, né? Hora certa pra tudo. Não, gente. Não dá pra ter hora certa pra tudo. E aí que bate a ansiedade. Porque tu quer que as coisas aconteçam naquele ano, ou naquele mês, naquele dia, e nem sempre vai dar boa, vamos ser sinceros, né? Então, estudos científicos apontam que a ansiedade é a doença do século. E aí eu te pergunto, tu também sente que tá apenas existindo e que nada do que tu planejou pra tua vida até certa idade ou certa fase tá acontecendo e aí tu acaba focando mais nas coisas negativas do que nas coisas positivas, de tudo que já rolou até aqui? Isso afeta teu dia a dia? Teu sono? Teu foco? Tu pode estar com uma doença emocional e não tá dando a atenção devida para isso. Eu vou falar rapidinho alguns conceitos básicos sobre a ansiedade. E que fique bem claro, tá, gente? Que eu não sou doutora de nada e que eu dei uma pesquisada, óbvio, no assunto e acabo vivendo muitas dessas coisas na prática. A ansiedade, ela pode ser entendida como uma manifestação normal de um estado afetivo, como sintoma encontrado em vários transtornos,
E existe um termo utilizado para nomear esses transtornos mentais, onde cada um tem uma característica clínica fundamental. Por exemplo, eu, Tiele, tenho transtorno de ansiedade generalizada, que é caracterizada por uma preocupação excessiva com múltiplas questões do dia a dia. Daí eu tenho tensão muscular, eu fico nervosa, tenho dificuldade de concentração, me irrito facilmente, tenho distúrbios de sono. Tinha, né? Porque agora, por um período, eu tô tomando um remédio para me ajudar, né, com a regularização do meu sono. Eu suo bastante, minha mão tá sempre suando, minha mão e os meus pés, na verdade, sem ter motivos para suar. Tenho tido probleminha com diarreia, sabe? Dor de cabeça. E, gente, eu não tirei esse diagnóstico do nada, tá? Lembrando que eu faço terapia e esses sintomas, eles estão presentes na minha vida na maior parte do tempo, uns alguns meses e outros alguns anos. Coisa que vai e vem, mas eles existem. E também, né, tem outros transtornos que eu poderia citar aqui. Tem transtorno de pânico, fobia social, ansiedade por separação. Inclusive, esse é um transtorno que a minha cachorra tem, que eu não sabia, e comentando um dia com a veterinária dela, ela me comentou sobre isso, né? Que os bichinhos são como a gente, eles só não falam. Enfim, não tem como entrar em grandes detalhes de cada transtorno nesse vídeo, né? Isso tem que ser um vídeo mais específico para cada um. E o que eu quero trazer junto com essa informação é uma reflexão que eu fiz esses dias, né? Que eu acho que a metade do mundo tá passando por algum tipo de crise, de transtorno, e a gente ainda tá se recuperando de uma pandemia, né? Que nós todos sabemos o quão triste e doloroso foi passar por tudo isso, e que tiveram muitas perdas irreparáveis, né? Então, daí trazer certos questionamentos para a vida da gente nos coloca num lugar, querendo ou não, de empatia, né? Onde a gente tenta compreender os sentimentos e as emoções do outro, que, consequentemente, isso vai promover uma sociedade mais saudável, vamos assim dizer. Não tem como promover uma sociedade mais feliz por tu ter empatia pelo outro, mas mais saudável sim. Porque ainda falta essa conexão emocional entre a maioria das pessoas. A gente sabe que isso não é um hábito comum. E o que eu quero dizer com tudo isso, né? Que de alguma forma, eu trazendo essas questões, né, que são experiências, minhas experiências, eu possa estar contribuindo na vida de alguém. Porque quando eu trago esses temas aqui, são questões da minha vida, mas pode ser parecida com as questões da vida de alguém, né? E a gente tem que respirar fundo e tentar pegar um pouco mais leve com a gente, porque já tem tantas pessoas que pegam pesado, né, gente? E fico fazendo a gente se sentir o cocô do cavalo do bandido. Começando às vezes com a gente mesmo, né? Com a nossa autocrítica e autocobrança. E falando sobre isso, eu vou abrindo vários parênteses, meu Deus. Uma coisinha que eu quero comentar. Eu acho que eu tenho um traço tóxico, que é o ser sozinha, né? Acreditar que eu tenho que fazer tudo sozinha, resolver tudo sozinha, e que toda vez que eu tento dividir algum problema, né, ou delegar alguma coisa pra alguém, no final eu penso assim, meu Deus, que arrependimento. Eu não era pra ter dividido isso com essa pessoa, né? Tem mais alguém que se sente assim? Por aí? Tu te sente assim? Ai, igual é a facilidade pra gostar das pessoas, né? Amar os outros assim, de graça, e ter uma dificuldade de fazer o mesmo comigo, né? A gente não coloca o amor próprio e o autocuidado como prioridades. E isso, querendo ou não, é se auto-sabotar, né? Eu sei, mas como é difícil identificar a autossabotagem e a partir daí tu tratar, porque o teu cérebro meio que já tá programado para colocar obstáculos na frente dos teus objetivos, né? E hoje a minha pira maior é cada vez mais a busca pela minha identidade. E a virada de chave que vai fazer eu parar de me boicotar. De boicotar meus sonhos, de boicotar, de colocar limites e travas, né, em mim mesma, fazendo as coisas parecerem bem maiores do que elas realmente são. E aí, talvez tu, aí do outro lado, também esteja
passando pela mesma situação, pensando nessas questões, né? Porque, no fundo, todo mundo tem a sua própria luta, né? Eu acho que as pessoas estão sempre tentando encontrar um lugar no mundo onde elas se sintam fazendo parte de algo de verdade, né? E aí, esbarrando em algumas pessoas aí pela vida da gente, tem aquelas que a gente pega como exemplo e quer ser igual, né? E tem outras que a gente não quer. Ah, isso aqui eu não quero pra minha vida. E aí tu vai transformando o teu caráter em cima disso, em cima dessas fases que tu vai passando, né? E eu acho que é isso, sabe? Então, se a gente tá tendo uma troca bacana, né? Eu já fico feliz. Porque falar sobre esses assuntos é tão pesado, né? Eu acho que a gente deveria trazer formatos mais leves de falar sobre essas questões que são para ser simples, mas a gente transforma, às vezes, em algo mais complexo, né? E se o que eu falei até aqui tocou em ti em algum lugar, se a tua energia bateu com a minha e tu também tá buscando respostas para alguma fase difícil aí da tua vida, fica aqui, né? Fica aqui comigo, me dá essa moralzinha, e bora trilhar esse caminho árduo do autoconhecimento, porque sim, gente, buscar se conhecer melhor não é lindo, não é num passe de mágica e é um caminho bem dolorido. Mas eu sei que vale muito a pena, porque todo mundo precisa, né, não ter vergonha de ser quem se é. Precisa não dar 100% de explicações das coisas que tu escolhe fazer na tua vida. Se tu não quiser, né? Se tu quiser, tudo bem. E o mais importante, pra finalizar, acordou, gente? Agradece. E tenta ter como a primeira tarefa do dia fazer algo por ti. E depois tu pensa nos outros. Não é fácil, tá? Rotina, autocuidado, amor próprio, são coisas que eu tô colocando em prática agora, com quase 30 anos nessa cara. Mas isso vai ser assunto pra outros vídeos, né? Coisas que a terapia está me mostrando que eu preciso fazer. Então, beijinhos de luz pra quem ficou até aqui. Obrigada por quem tá assistindo esse vídeo. E até o próximo. Tchau, tchau.